Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Pegue uma Bíblia. Vamos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 25 e o versículo 1 para a nossa meditação. Mateus, capítulo 25 e o versículo 1. Nos diz assim a palavra: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Deus seja louvado por esta oportunidade, que esta palavra ela venha trazer um certo despertamento, que ela venha abençoar a sua vida, que milagres da parte do Senhor aconteçam na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. É por causa do Senhor que nós estamos reunidos aqui. E eu espero que esta palavra venha beneficiar e abençoar muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A parábola das 10 virgens, ela ressalta o fato de que os crentes precisam constantemente examinarem as suas vidas diante de Deus. Nós somos constantemente alertados pela palavra do Senhor a que estejamos atentos, a que estejamos vigilantes para a vinda iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, na sua palavra, ele não nos deu uma data específica, mas ele deixou sinais, ele deixou vestígios, e era para nós ficarmos atentos quanto a esses sinais, porque observando assim, com certeza iríamos ter a ideia de que bem perto estaria a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção dentro desta parábola para algo que eu observei e quero compartilhar para a sua vida. Eu observei 10 falhas, 10 erros na vida das virgens aqui representadas como loucas. Eram 5 prudentes, 5 loucas. E eu observei alguma coisa que eu pude escrever, tomar nota, 10 situações ou 10 características na vida das virgens aqui representadas como loucas nesta parábola. Saiba que a minha intenção aqui não é apontar ninguém, me dirigir a alguma pessoa específica, não. Esta mensagem é para todos nós, para o seu coração e para o meu coração também. A alerta é para você, mas é para mim também. Então, medite comigo nesta palavra. Olha só, no versículo 3, as virgens aqui, conforme eu relatei, a primeira característica que aparece, que vai identificando o comportamento delas, elas são tidas aqui, definidas como loucas. Loucas aqui é o oposto de prudente. Percebam que eram 10, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas.
A palavra prudência significa aquele que evita toda fonte de erro. Toda fonte de erro. Ao passo que loucas é o oposto. Ou seja, nesse sentido bíblico aqui, aquele que não evita. Que não evita. Então esta é a primeira característica, digamos, negativa, de 10. De 10 que eu quero relacionar para vocês aqui neste momento. Então elas são taxadas aqui como loucas. A segunda característica que a gente observa na vida dessas virgens aqui, ainda no versículo 3, é que elas não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. O que a gente entende? O que a gente aprende aqui? É algo que nós vamos tirar essas características da vida delas e aplicar na nossa. A segunda característica no versículo 3 é que elas não levaram azeite consigo, ou seja, elas eram desprovidas. Essas virgens aqui, as características dela que denota que elas eram descuidadas, despreocupadas. No versículo 5, uma outra característica que nós vamos observar nessas virgens aqui relacionadas, elas estavam tosquenejando. A palavra tosquenejar literalmente significa dar de cabeçada. É mais ou menos assim a situação. Isso é dar de cabeçada. Ou seja, é um estado em que a pessoa está em uma condição, não está completamente acordado, também não está dormindo, mas ele está num processo. Ainda no versículo de número 5, elas são pegas dormindo. São duas características aqui. Elas estão primeiramente tosquenejando e depois elas estão dormindo em um estado completamente de desatenção. Elas não estão atentas, elas não estão vigilantes. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dormita. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. Estejamos atentos quanto à nossa vida, estejamos atentos quanto ao nosso dia a dia, com a nossa vida espiritual com Deus. Quem sabe alguma situação do dia a dia, alguma circunstância no dia a dia nos fez com que, de certa forma, tivéssemos algumas características idênticas a dessas virgens aqui relacionadas. Como se nós estivéssemos desatentos, desprovidos das coisas necessárias para a nossa vida espiritual. O que está faltando? O que soma para a sua vida espiritual e que no momento você de repente não está vivendo, não está praticando? Será que alguma coisa está te distraindo? Perceba que essa característica aqui no versículo 5, elas estavam tosquenejando. É como se algo na nossa vida, no dia a dia, tivesse nos distraindo do objetivo, do alvo, do foco. No versículo 8, nós vamos observar outra característica dessas virgens aqui. Chega um momento que elas se dirigem às virgens prudentes e diz para elas, para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Outro sinal aqui de despreparo. Despreparo. Não estavam atentas, descuidadas, não eram zelosas. Nós devemos estar atentos para os sinais
que a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus. Coisas tremendas, horrendas, coisas impressionantes estão acontecendo nesses últimos dias. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, vamos estar atentos com o que está acontecendo no Brasil, no mundo. E para os leitores da palavra de Deus, isso não é nenhuma novidade. Que nada impeça o agir de Deus, o operar de Deus na sua vida. Que nada impeça o trabalhar de Deus, as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Que nada impeça de, quando o noivo chegar, você ou eu, que Deus nos livre e nos guarde, sermos apanhados de surpresa e ficar de fora do maior de todos os eventos que está a nos esperar, a nos aguardar. Então elas dizem: dai-nos do vosso azeite. Elas entendem que o que elas têm não é o suficiente. Uma outra falha, uma outra característica das virgens aqui loucas, no versículo 8 ainda, elas chegam a uma conclusão e dizem: porque as nossas lâmpadas se apagam. Nossas lâmpadas se apagam. A expressão aqui, nossas lâmpadas se apagam, é a condição a qual elas se encontravam naquele momento. O processo a qual elas se encontravam naquele momento, e a conclusão, infelizmente, era essa. Lâmpada apagada, meu irmão, minha irmã, é falta de Deus, é falta da palavra, é falta de jejum, é falta de oração, é falta de uma separação, de uma vida com Deus. Lâmpada apagada, normalmente só resta lembrança. Lâmpada apagada é para quem vive nas trevas, é para quem vive na escuridão, é uma situação que é como se estivesse no processo de deixar Jesus. Como isso? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A nossa vida espiritual, ela é iluminada por conta de Cristo que reina, por conta de Cristo que habita nas nossas vidas. E elas entendem: dai-nos do vosso azeite, uma das falhas, das características. E a segunda é: nossas lâmpadas se apagam. No versículo 11, tem uma outra característica das virgens loucas aqui. Depois chegaram também as outras virgens. Mas vamos ficar com essa frase: depois chegaram. Isso fala de quê? Falta de responsabilidade, falta de compromisso. Quando não há responsabilidade, quando não há compromisso, uma das coisas que é característico e pode acontecer, sabe o quê? Atraso. Não chegou na hora certa. Por isso a Bíblia nos recomenda, por exemplo, que nós estejamos prontos. Porque nós, como eu disse no começo, o Senhor não nos deu a definição de uma data específica. Por isso nós devemos estar prontos. Não é o caso de que eu, você, vamos nos preparar. Não pode. Nos preparar. Devemos estar prontos. Para quê? Para que nós não, de certa forma, não cheguemos atrasados. E por alguma situação, venhamos ser deixados ou colocados de lado, de fora. Versículo 12. Versículo 12. A nona característica das virgens loucas. Tem uma frase aqui, que essa frase aqui, essa expressão no versículo 12, ela é de doer o coração. Sabe qual é? Não vos conheço. Lamentavelmente, esta é a nona característica que eu pude anotar aqui,
das virgens loucas, não vos conheço, ou seja, eram desconhecida do noivo. Anda como crente, se veste como crente, fala como crente, participa da Santa Ceia como crente, prega como crente, canta como crente, vive uma vida parecida com a dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos. Quando eu falo de crente, eu estou falando de crente remido, crente salvo, crente que tem uma vida com Deus. Então, tem uns que se assemelha, a sua vida espiritual se assemelha muito, parece muito, mas não é. É desconhecido no céu, é desconhecido no reino de Deus, não é conhecido do noivo, está com trajes de uma noiva, mas o noivo não conhece. Que noiva é essa que está pronta, ataviada, né? Está, digamos, preparada, esperando o noivo. O noivo chega e acaba que o noivo não conhece. Está entendendo? O noivo não conhece. Não vos conhece. Que situação lamentável. Que situação lamentável. Uma outra característica que se encaixa muito bem, que é a última, a 10ª, nessas virgens aqui, é quando nós recebemos, de certa forma aqui, como se fosse uma recomendação, no versículo 13, quando o Senhor, na sua palavra, diz assim: vigiai. Eu vou ler todo o versículo, mas a palavra é essa: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A segunda característica da noiva, aqui, das que são representadas como loucas, é que elas não estavam vigiando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o futuro, Deus abençoe a nação brasileira, em tempos de crise, esta pandemia que está aí assolando, trazendo desespero, trazendo caos, uma situação dificílima para muitas vidas, para muitas famílias, para muitas pessoas. Essa pandemia já fez vítimas em vários lugares, em muitos lugares, causando um terror em várias vidas, famílias, pessoas. Vamos tomar aqui as características dessas virgens representadas como loucas, aplicar na nossa vida e tirar uma lição. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo o mal. Que a boa mão, a mão santa do Senhor esteja dirigida, direcionada à minha vida, à sua vida, às nossas vidas, à sua família. E o Senhor venha nos trazer a bênção, nos trazer a paz. Que tudo se resolva, que as muitas bênçãos do Senhor alcancem você e toda a sua semente, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.